Boa, boa tarde, bom dia, boa noite, camaradas, companheiros e companheiras, estamos nas ondas. Bom, estamos aqui reunidos hoje para a aula de número 5. Isso aqui é um vídeo, né? Uma videoaula que eu faço para os assinantes do canal, falando sobre a Grande Guerra Patriótica, né? Na verdade, a gente aqui no Ocidente conhece como Segunda Guerra Mundial, mas o nome para os soviéticos é, é, deixa eu ocultar aqui, é a Grande Guerra Patriótica. Então, quem está entrando no canal agora e não curtiu os outros conteúdos, tem mais 4 vídeos iguais a esse, iguais que eu digo, no mesmo teor, falando sobre a guerra, com detalhes de filmografia, bibliografia anteriores. Então, dá uma curtida lá e ajuda a divulgar o canal. Bom, o que eu tenho para falar hoje é um assunto que volta e meia ele retorna e como tabu, como mito, que é a questão do Lend-Lease, né? Em tradução para o português, é empréstimo e arrendamento. Esse programa que foi estabelecido pelos Estados Unidos para vários países do campo aliado, teve a União Soviética como a sua maior consumidora. E, pasmem, o Brasil foi o país que pegou em terceiro lugar maior efetivo dos Estados Unidos e da Inglaterra com relação ao Lend-Lease. Estados Unidos muito mais. Mas o Lend-Lease ele foi um acordo firmado entre os Estados Unidos e vários países do mundo, mas a Inglaterra também participou desse Lend-Lease, recebendo e também fornecendo mercadorias ao mundo e, em especial, à União Soviética. O Lend-Lease ele foi firmado em março de 1943. Perdão, em março de 1941. O que esse Lend-Lease dizia? Ele dizia que a União Soviética poderia, vou tratar do caso específico da União Soviética, que a União Soviética poderia comprar equipamentos. Primeiro, eles viriam na condição de empréstimo e arrendamento, ou seja, teriam materiais que seriam emprestados à União Soviética em empréstimo sem custo e teria um prazo estabelecido para a União Soviética devolver. Esse material que ele era emprestado, ele ia com a seguinte consígnia: a União Soviética tinha que tentar manter ele inteiro, porque teoricamente ele seria devolvido. Então a manutenção ficava a cargo da União Soviética. Se precisasse de manutenção, a União Soviética tinha que comprar peças e equipamentos para manter esse material em ordem, né? E o arrendamento eram outros materiais que a União Soviética ia pagando durante o seu uso, e ao final da guerra, a União Soviética teria a opção de comprar aquele material. Vou dar um exemplo. Tiveram vários navios que os Estados Unidos arrendou e emprestou para a Inglaterra, que ao final ela comprou os de arrendamento e devolveu alguns que eram de empréstimo. Teve outros que os Estados Unidos emprestou à Inglaterra, que ela também já não quis mais, então ela não precisou devolver. A União Soviética, até onde eu sei, ela devolveu caminhões. Ela recebeu muitos caminhões e, ao final da guerra, ela tinha caminhões em excedente, porque aí ela começou a fabricar esses caminhões e parou de perder também, porque ela estava no avanço, então ela não era mais tão atacada assim. E então ela devolveu, ela ficou com alguns, mas devolveu perto de 80 mil caminhões, dos 200 mil que ela recebeu para os Estados Unidos. Voltaram os caminhões que estavam em condições de andar. Estava já quebrado, destruído, precisava de muita manutenção, ficou. A União Soviética ficou com alguns caminhões bons também, que ela, ao final, comprou esses caminhões, pagou por eles. Entendeu? Bom, isso surgiu essa discussão no pós-guerra, e a Guerra Fria nunca fez questão de explicar isso, e tem algumas falas
do Stalin e do Khrushchev que são tiradas de contexto. Primeiro, o Stalin fala o seguinte, em agradecimento, dentro desse espírito de colaboração, ele vai dizer o seguinte: agradecer aos Estados Unidos, ao governo americano, ao povo estadunidense, por essas máquinas. Porque sem máquinas nós não teríamos vencido a guerra. O que ele está dizendo é que a Segunda Guerra Mundial ela é uma guerra que foi decisiva por conta das suas máquinas. Aviões, tanques, carros de combate, navios, submarinos, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde o homem e o cavalo ainda eram a mola propulsora da guerra. Então ele agradece aos Estados Unidos e fala das máquinas em geral. Ele não fala das máquinas estadunidenses nem inglesas específicas. Isso é tirado de contexto do discurso que ele profere, que está aí na internet, que pode ser visto em russo e a tradução dele em espanhol. Eu não achei em português, mas tem em inglês. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que depois que aquele babaca daquele Khrushchev assume o governo, e com aquela babaquice dele de coexistência pacífica, ele vai dar uma declaração de que as máquinas e o Lend-Lease foram determinantes para a vitória soviética. Ele dá essa declaração escrota, mentirosa, apenas de maneira ufanística, por conta daquele ambiente que ele acreditava que poderia existir. Né? E o que é pior, tem um grande pesquisador soviético, que eu esqueci o nome dele, me perdoa, eu separei ali, mas aí eu já liguei a gravação e não peguei ele, mas eu depois ponho nos comentários. Ele é um grande pesquisador da Grande Guerra Patriótica, mas virou um khrushchevista insano. E ele vai produzir, naquele momento, vários artigos dizendo que essas máquinas foram preponderantes entre a vitória e a derrota. Que entre a vitória e a derrota estavam as máquinas estadunidenses. Isso é uma grande mentira, porque eu vou mostrar aqui, e isso não é uma coisa privativa minha mostrar, isso qualquer um pode descobrir com uma pequena pesquisa e fazer isso no método comparativo. Eu comecei a fazer isso mais avidamente, meu mestrado foi em História Comparada. Então, a questão da comparação e do comparativismo foi uma coisa que eu aprendi enquanto técnica científica. E eu, na época, achei que poderia fazer meu trabalho sobre o Lend-Lease. Eu queria mostrar isso. Meu mestrado seria mostrar como essa coisa era mentirosa. Mas eu teria que ter acesso a mais fontes russas. E, na época, eu não as tinha. E também não tinha quem a traduzisse. Se fosse hoje eu tenho acesso a essas fontes, consigo ler um pouquinho do russo e tenho quem traduza para mim de forma fidedigna. Então, não seria problema. Só que lá, quando eu fiz meu mestrado lá atrás, há 10 anos atrás, eu não tinha isso, então eu abandonei a ideia, mesmo tendo bastantes fontes. Mas eu achava que eu tinha que ter mais. Hoje eu já tenho essas fontes, quem sabe eu não faça algo aí em língua portuguesa para a gente ter isso. Mas o ensaio desse trabalho eu vou deixar aqui para vocês. Primeiro, o material que os Estados Unidos transferem para a União Soviética no início da guerra, em 1941, esses materiais eles começam a chegar na União Soviética um pouquinho antes da guerra. Esses materiais que chegam na União Soviética, primeiro como tanques, caminhões, aviões, esses materiais, eles são materiais estadunidenses que estavam todos muito obsoletos para aquele modelo de guerra. Os próprios estadunidenses sabiam disso. Haja visto o terror que os estadunidenses passaram no início da guerra na África contra os alemães, alemães e italianos. Ali a gente vê que os tanques Grant, Stuart e o próprio Sherman de 75 milímetros não eram tanques que estavam à altura daquela guerra que a Alemanha lançava. Os aviões estadunidenses, excelentes aviões, mas que também não estavam à altura. Um exemplo é o P-40 Tomahawk e o inglês Hurricane. Todos esses dois aviões eram aviões de ponta no Ocidente, mas para aquele cenário diante dos aviões alemães, os Messerschmitt, eles eram aviões que não estavam à altura. Tanto que os soviéticos
logo iriam fabricar aviões melhores do que esse, melhor do que o Cobra, melhor do que o Super Cobra, aviões que eles receberam, melhor que o Spitfire. Todos esses aviões foram, mais aviões foram. Eu não listei todos, porque ia ficar meio sem sentido, porque tem tipo de avião que a União Soviética recebeu, que eram só 10 unidades. Ela recebeu 10 unidades daquele modelo de avião e não quis mais daquele tipo. Um exemplo é o Stuart, o tanque leve estadunidense. Ela recebe pouquíssimas unidades, eu vou dar aqui os números do Stuart, e ela não quer, porque ela tem o T-26, entendeu? Ela já tinha o T-26, para que ela iria querer o Stuart, que era inferior ao T-26, que ela tinha, que já estava ultra defasado. Entendeu? Então, não fazia sentido ela receber mais do mesmo, até porque ela já tinha uma tripulação que estava acostumada com o T-26 deles. E isso aconteceu no Lend-Lease. Então, nesse início de guerra, que foi um início muito complicado, a União Soviética tinha muitos tanques, a União Soviética tinha muitos aviões, a União Soviética tinha muitos carros de combate, mas todos eles se mostraram não só inferiores aos alemães, mas as técnicas que a União Soviética tinha entre tática e estratégia estavam obsoletas. Então, claro que se a União Soviética tivesse tropas melhores preparadas, essas armas teriam sido muito melhor empregadas e talvez o avanço alemão não tivesse sido tão avassalador. Esse início de guerra foi tão aterrorizante para a União Soviética, não foram porque as suas armas eram obsoletas. Elas eram obsoletas, mas elas não eram tão obsoletas assim. Elas não eram tão inferiores assim. E, em grande quantidade, elas poderiam ter sido melhores empregadas. E não foram porque faltou o material humano. O material humano soviético não estava à altura da Blitzkrieg. Porque o avanço alemão ele recebeu o nome de Blitzkrieg, tal, a nova estratégia que eles tinham de uma guerra de grande velocidade, que envolvia, contornava e continuava atacando, de ataque em profundidade para atacar a retaguarda inimiga, para impedir que a retaguarda inimiga se juntasse à vanguarda. Isso ficou muito conhecido, mas os alemães tinham outras táticas que eles usaram com a grande quantidade que eles tinham de material rodante, de blindados, carro de combate, carro de apoio, e que isso era usado junto com uma artilharia muito poderosa. Então, Blitzkrieg ficou famosa, mas existiam outras táticas que os alemães empregavam. Né? Então, eu vou começar numerando esse Lend-Lease, só para a gente ter uma ideia, que é o seguinte. O Lend-Lease ele era enviado para a União Soviética por navio. Muitos desses comboios eram afundados. E tem coisa que não chegou no volume que a União Soviética contratou, mas ela teve que pagar. Ela era responsável. Ela pagava o tanque. Se o navio fosse afundado, balbal. Ela ia ficar sem isso. Tem alguns números aqui do que ela pagou e do que chegou para a gente realmente ver, ter ideia disso. Os materiais que Inglaterra e Estados Unidos enviaram foram muitos materiais. Peça de reposição, minério, remédio, comida, algodão, cobertor, comida em lata, ração, lubrificante, peça de reposição. Por exemplo, eu vou dizer aqui um exemplo. Ela comprou aqui o avião, o P-39 Cobra. Numa primeira compra, foram 400 Cobras, mas ela recebeu um material de reposição que equivalia a mais 400. Entendeu? Então, isso tudo era somado. Ela pagava o avião e mais você tinha que levar material de reposição para isso. Então, isso era pago em separado também. Como é que você ia comprar um avião e não ia ter peça de reposição? E foram mandados canhões, jipes, uma série de coisas que eu vou mostrar aqui, comida, isso aí tudo já foi muito badalado. Né? Se você botar lá a ração, essa história de que a comida foi a segunda frente, olha só, no início existia muita dificuldade para alimentar as tropas.
mas era dificuldade para alimentar comida quente, comida fria tinha. Claro que no inverno faz diferença, né? Então, essa comida americana que foi bancada, ela foi importante porque ela era uma comida que estava embalada em metal e toda a fábrica de metal soviética estava dirigida para fazer arma. Então, se você liberasse a tua unidade para fazer arma e não tivesse que ficar fazendo lata de comida, isso tinha um impacto positivo na linha de frente. Então, a comida, muita dessa comida, que veio enlatada a partir de 42, era uma comida que a União Soviética tinha pago, que era para ter vindo até antes. Então, quando essa comida começa a chegar em 42, ela já está chegando até um pouco atrasada com relação à necessidade soviética. Quer ver? Eu vou botar aqui um negócio só para a gente. Peraí. Só para a gente ter uma ideia aqui de números. Eu vou botar aqui alguns números aqui, que é para a gente perceber isso. Bom, vamos lá. Os comboios estadunidenses e ingleses, eles iam por três caminhos. Eles iam pelo Irã, descendo aqui pelo Atlântico Sul, contornando a África, chegando no Irã. Ou eles iam pelo norte, pelo Mar Báltico, o Mar de Barents, ia por lá. Ou você ia pelo Pacífico, e tentava atingir aquela região do Cáucaso Soviético. Todo esse material era levado para as usinas e para as fábricas nos Urais para serem processados, montados ou distribuídos. Tem um fenômeno legal, depois eu vou contar, a Pirelli. A Pirelli mandou uma fábrica de pneus toda desmontada para que fosse montada lá atrás, nos Urais, para que a União Soviética pudesse fabricar pneu. A União Soviética recebeu muita carne do Brasil e de Buenos Aires, via Estados Unidos. Do mesmo jeito que a União Soviética recebeu látex, borracha, vindo aqui da Amazônia. Como o Brasil não tinha relações com a União Soviética, esse material não foi mandado direto. Esse material era comprado pelos Estados Unidos, do Brasil, embalado, processado, manufaturado e enviado para a União Soviética. Mas você vai ver latas de ração soviética, daquela carne, que estava lá o endereço da região de Buenos Aires e algumas com endereço de regiões do Rio Grande do Sul. Carne oriunda de tal local, embalada ou manufaturada nos Estados Unidos. Isso foi escrito até nas latas, uma maneira de mostrar a solidariedade. Há pouco tempo atrás, eu recebi aqui no Rio um repórter da RT, a embaixada me ligou e pediu que eu conversasse com esse repórter, que é um historiador também, e ele veio aqui no Rio, e eu ciceronei ele aqui, ele fez umas filmagens. Eu tenho que até, depois eu disponibilizo no Instagram o videozinho curto que eu apareço, e ele veio para fazer uma reportagem sobre Land Lease, inclusive pela carne. Ele veio no Brasil, ia no Uruguai e ia na Argentina pegar informações sobre fornecimento dessa carne. É uma reportagem que eles estavam fazendo sobre esse detalhe da carne. Então, isso era importante, claro. E a União Soviética sempre falou que todo esse material era importante, desde um parafuso até um tanque, ele era muito importante. A União Soviética sempre saudou esse material, mas entenda bem, esse material não foi determinante. Essa história de dizer que a União Soviética só não perdeu a guerra por causa do material do Land-Lease é a maior mentira do mundo. Isso não pode ser dito, porque isso descaracteriza a verdade e, mais, isso é uma humilhação para a indústria soviética que sai da guerra como uma das maiores indústrias do planeta. E material metal mecânico maior do que a alemã e maior do que a estadunidense. É só você ver a quantidade de aviões, tanques que a União Soviética fabrica ao final da guerra, que é muito maior do que o da Alemanha e muito maior do que o dos Estados Unidos. Então, é inconcebível. Se você pegar todas as imagens das grandes batalhas soviéticas, você não vai ver nenhum armamento ocidental sendo usado de maneira principal. Só para tu ter uma ideia da coisa, o tanque Sherman, ao todo, entre tanques leve, pesados leve, médio e pesados. E aí, nessa conta de tanque, também entram carros de combate, que é aquele carro armado leve. Eu vou mostrar alguns aqui. Eles também entram nessa conta. Esse número dá
quase 14 mil unidades. Só para vocês terem ideia da coisa, na primeira semana de combate, 14 mil tanques como um todo, leve, médio, pesado, e carros de combate, carros armados também, entram nessa conta. Na primeira semana de avanço alemão, a União Soviética perdeu em torno de 1.000 veículos desses, na primeira semana de guerra. Primeira semana de guerra. Então, a gente fala assim, 14 mil tanques e carros ao todo, né? Carros de combate ao todo. São muitos carros, mas para aquele tipo de guerra, aquilo não era 14 mil, não era nada. A Batalha de Kursk durou 3 semanas, né? Batalha de Kursk. A maior batalha de blindado da história. Contando isso tudo, tanque leve, médio, pesado, carro de combate, carro armado, a União Soviética perdeu mais de 700. Os alemães perderam mais de 1.000. Então, esse número não é nada. Esse número, 14 mil, é muito significativo para quem fabrica, para quem vende, para quem transporta. A gente tem que agradecer isso. Isso é um marco na história das relações entre todos esses países que se uniram contra o eixo. Mas isso não é significativo. Não para determinar a vitória da União Soviética frente à maior máquina de guerra que já existiu no planeta, que foi o eixo. Foi a União, foi a Alemanha, com a Itália, com o Japão, e uma porrada de países satélites que converteram seus exércitos, suas indústrias e suas riquezas naturais para a máquina de guerra alemã. Fora 30% do território soviético invadido pelos alemães durante quase 3 anos, que as suas riquezas também foram mandadas. E boa parte dessa população foi transformada em escravo. Teve que ir para a Alemanha, para os territórios ocupados, para trabalhar para os alemães. Então, não era a indústria estadunidense, que era uma indústria gigantesca, fenomenal, fantástica, que iria deter isso mandando arma. Ao final da guerra, todo o Lend-Lease não ultrapassou 7% da indústria soviética. Preste atenção. Tudo que os Estados Unidos e a Inglaterra mandaram para a União Soviética não ultrapassou 7% da produção industrial soviética. Ou seja, não chegou nem a 10%. Mas foi importante? Cada parafuso foi muito importante. Só que isso foi uma coisa muito irregular. Por exemplo, começou a chegar material em abril de 41. Esses comboios eles eram muito atacados pelos submarinos. Então, esses comboios eles se tornaram sazonais. Você não tinha uma regularidade naquele entrega. E tinha vezes que chegava um tipo de equipamento que precisava de outro. Eu lembro de uma reclamação dos soviéticos que eles receberam metralhadora .50, mas não receberam o reparo para a metralhadora. Então eles ficaram um tempão sem usar porque eles tiveram que mandar fabricar. Vou dar um exemplo. O bombardeiro eu acho que é o Douglas. Não, é o Havok, o bombardeiro Havok. Ele chegou muito bom, um excelente avião bombardeiro, só que ele tinha metralhadora .30. A metralhadora .30 não servia para nada. Ela parece que dava 600 tiros por minuto. Isso não era capaz de atingir os Spitfire. Então, os aviões demoraram a subir, porque os soviéticos tiveram que converter para as metralhadoras deles, entendeu? As SKS deles, que era calibre 7,62, que dava 1.800 tiros por minuto. Ou seja, com uma razão de tiro 3 vezes maior. Porque essas metralhadoras é que eram capazes de acertar os Messerschmitt alemães. Então, até você converter, o avião tinha 5 metralhadoras. E com as duas de frente, né, 7 metralhadoras. Até você tirar essas 7 metralhadoras que estavam montadas no reparo para suas armas originais, para Brom M30, e você encaixar a metralhadora soviética ali, fazer o teste, ver se está tudo direitinho, que você tem que converter a peça, né? Já levou tempo. Então, tem equipamento que os soviéticos ainda tinham que fazer alterações nele, assim como testá-los. Eu vou dar um exemplo aqui de tanques. Tem um tanque Patrash, acho.
eu vou ler aqui direitinho em inglês, que os soviéticos receberam 20 desses tanques. Era um modelo de tanque inglês que era para ser um tanque aerotransportado. Você botava ele em avião ou em planador. Ele era um tanque muito leve, muito ruim. Tá bom, a União Soviética estava precisando, recebeu. Na primeiro combate que ela lançou, perdeu 10. Depois perdeu mais 6. Pô, ficou com 4. Aí ela falou: não quero mais isso, manda mais, que isso não interessa. Tanto que eu estava procurando aqui para ver se ainda tinha alguma unidade preservada na União Soviética para que eu pudesse mostrar. Só tem uma unidade. Eu li que tinha uma unidade que estava tentando ser reparada. Então, não achei nem foto em nenhum museu disso. A União Soviética também recebia essas coisas, que eram coisas que não estavam servindo, mas era o que tinha e ela recebia. Então, dizer que isso foi determinante, que a União Soviética ganhou uma guerra por causa disso, é uma bobagem. Por quê? Quando começou o inverno de 1942, e a gente sabe que o inverno na Rússia já vai começando entre setembro e outubro, já começa a ficar bem frio, né? Entre outubro e novembro já é o terror, vai até final de fevereiro. Quando chegou no inverno de 1942, os comboios pararam. Os comboios pararam. Ou seja, no momento mais difícil, que a União Soviética ia entrar na Batalha de Stalingrado, que a União Soviética estava realizando a Operação em Reserve, para não permitir que os alemães voltassem para Moscou. E quando os alemães estavam resistindo, no momento também mais difícil em Leningrado, o comboio parou, não veio mais nada. Eles só foram voltar no inverno para 43. Ou seja, quase um ano depois é que se foi voltar a receber material. Quando se começou a receber isso no inverno de 43, a União Soviética já estava chegando em Kursk. Ela já tinha lançado a ofensiva em todas as suas frentes, ela já tinha arrebentado os alemães no Cáucaso, ela já tinha arrebentado os alemães no sistema Briansk-Viasna, perto de Orel, ou seja, Moscou já estava tranquila, e Leningrado já estava numa situação que se tinha definido que os alemães não iam entrar em Leningrado e você já tinha estabelecido aquela estrada da vida, que no inverno tu conseguia levar algum tipo de equipamento. Ou seja, no momento mais difícil da União Soviética, esse material não veio. Esse material ele só vai começar a vir no inverno de 43, 8 meses depois. Rapaz, peraí. Alô, alô? Opa, voltou aí? Acho que voltou, né? Voltou, não voltou? Tá, peraí. Peraí que não voltou, não. Peraí que houve alguma coisa aqui. Peraí. Bom, a gente vai ter que ir com essa câmera mesmo, que alguma coisa aconteceu aqui. Peraí. Deixa eu ver se essa câmera aqui volta. Aqui. Peraí. Não sei qual foi o que deu aqui que tirou a câmera. Peraí. Opa, acho que voltou, né? Voltou a câmera. Então tá tudo bem. Então, eu vou mostrar para vocês que como é que foi o desenrolar desse material. Vou fazer alguns comentários sobre alguns materiais. Não deu para mim separar tudo, que é uma lista gigantesca, né? Caminhões, muitos jipes, mas eu separei o que eu acho que foi mais significativo, né? E o que os soviéticos também acharam o que foi bastante significativo. Então, nós temos que olhar para esse momento histórico com uma visão bem ampla. Os Estados Unidos, obviamente, fizeram esse projeto porque eles tinham interesse em destruir os alemães, tinham, mas também eles tinham interesse em alavancar a sua indústria. Eles transformaram a guerra num grande negócio. Tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum.
O Brasil comprou muito equipamento, se equipou, se tornou o país, militarmente falando, mais poderoso da América Latina por conta desse equipamento que o Brasil comprou e recebeu dos Estados Unidos, mas isso não pode ser visto como uma bondade. A gente não pode esquecer que estados não têm amizade, estados têm interesse. Entendeu? Isso é a realidade. Seja para estados socialistas, estados capitalistas, há uma questão do interesse do Estado. Por mais solidário que você possa ser um outro país, você não vai prejudicar o seu país para ajudar aquele país. Isso não vai acontecer. Entendeu? A solidariedade ela é uma coisa que é muito particular de nós enquanto comunistas, mas existe o elemento Estado. É por isso que os comunistas têm o desejo de abolir o Estado, porque chega numa hora dessa, o Estado ele funciona como um enclave. Você se sente solidário àquele povo, mas se essa tua solidariedade ferir os interesses do teu Estado, você tem um problema sério para conseguir ser solidário. Então, a solidariedade estadunidense ela foi importante? Foi. Houve a solidariedade popular, soberana, teve na Inglaterra, teve nos Estados Unidos, muitas manifestações da população do lado da União Soviética, isso teve. O Lend-Lease foi importante? Foi. Foi decisivo? Não. Foi determinante? Não. A União Soviética ganhou a guerra por causa disso? Não. A União Soviética não perdeu a guerra por causa disso? Não. Isso, por favor, não. Não repitam isso, não deixem que ninguém fale isso, porque isso é uma calúnia, isso é um revisionismo barato, é uma coisa escrota fazer isso com a União Soviética. Negativo, já basta a fala daquele pilantra, daquele Khrushchev. Bom, deixa eu colocar aqui, ó, para começar, deixa eu colocar aqui para a gente aqui, ó, alguns dados. Ó. Vamos lá. Eu separei algumas coisas. De cobertores, foram mais de 1,5 milhão de cobertores. 15 milhões de pares de bota, 107 mil toneladas de algodão, 2,7 milhões de derivados do petróleo, e 4,5 milhões de toneladas de alimentos diversos. Mais de 400 mil caminhões. Aí nessa conta estão caminhões, jipe, reboque, semi-reboque, é, 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 caminhões pequenos, caminhões trucados, caminhões leves, caminhonete, reboque, eu já falei reboque, semi-reboque, lagarta e meia lagarta. 14 mil aviões e mais de 13 mil tanques, como eu coloquei aqui para vocês. Os americanos também forneceram arma, munição, explosivo, cobre, aço, alumínio, tungstênio, remédio, rádio de campo, válvula para rádio, ferramentas de manutenção, peças para radar, e inclusive peças para vestuário, até botões de roupa os Estados Unidos forneceu para a União Soviética. Então, a gente pode ver que a lista é uma lista grande. Eu vou começar a numerar aqui alguns equipamentos para a gente ter ideia disso. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o primeiro da lista, aqui, ó, para a gente entender. O tanque médio, tanque Lee, o M3 Lee, eles foram mandados, a partir de 1941, 1.386 unidades. 417 unidades, olha só, nós estamos falando de que a União Soviética comprou 1.386 tanques médio Lee. 417 foram perdidos durante o transporte, ou seja, 1/3 da quantidade de tanques que a União Soviética comprou ficaram no fundo do mar. Para se ter ideia, que quando fala assim, a União Soviética comprou 200 mil caminhões, muitos caminhões, todos eles chegaram? Não. Nesse caso aqui dos tanques, 1/3 ficaram pelo mar. 1/3 ficou pelo mar. Deixa eu mostrar para vocês aqui que tanque é esse, ó, o M3. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que já era um tanque obsoleto. Havia muitas reclamações dos soviéticos por ele. Ele já era um tanque extremamente obsoleto, um conceito que não deu certo de 2 canhões, ele tinha uma blindagem fraca e o que era pior, os primeiros que chegaram eram a gasolina. Aí, ó, esse aí, ó. Esse é o M3 Lee. Ele tem um chassi muito parecido com o do Sherman, mas é outro modelo.
entendeu? Tem esse conceito aí de dois canhões, que a União Soviética chegou a ter também, isso não funcionou para a guerra contra a Alemanha. Pois bem, agora deixa eu mostrar aqui o que mais. Espera aí, vamos lá. Agora os Shermans, né? O Sherman foi o grande cavalo de batalha estadunidense. O Brasil tem Shermans aqui também. Foram enviados para a União Soviética 4.102 Shermans, tanque médio, nos seus mais variados modelos. Mais variados modelos. Só que os primeiros modelos que chegaram até o final de 42, eles eram um modelo 75 milímetros, um canhão de 75 milímetros. Esse canhão foi considerado obsoleto e esse primeiro Sherman, ele que é o M4A2, ele foi considerado um tanque fraco, um tanque muito fraco, uma blindagem que não fazia jus ao desafio já dos canhões e tanques alemães. Depois, a União Soviética recebeu mais do modelo 76 milímetros, com a blindagem reforçada, com uma esteira melhor, um motor melhor, com um canhão de 76 milímetros mais confiável. Isso aí chegou até o verão de 1944. No verão de 44, a União Soviética não precisou mais comprar desses Shermans, porque ela já fabricava coisa bem melhor, né? E também a guerra já estava chegando no momento que ela já produzia. Vou botar aqui o desenho do Sherman para vocês verem o que era o Sherman. Ó. Ó, esse aqui é o Sherman. O Brasil tem dele, o Brasil tem muitos deles ainda. Até a década de 70 o Brasil usou esse tanque aí. O Brasil recebeu, acho que 50 unidades ou 40 unidades dele durante a Segunda Guerra Mundial, só que eles não foram enviados para o Teatro de Operações da Itália, eles foram enviados aqui para o Brasil, que era para, teoricamente, fazer a segurança da região sul, já que existia um temor de uma possível invasão envolvendo Argentina e Chile, comandado pelos alemães no território brasileiro. Existia esse fantasma. Então, eles vieram para proteger o Brasil na região sul. Esse aqui aparece naquele filme Corações de Aço, não sei se vocês já viram, parece tanque aí. É o cavalo de batalha, mas ele era inferior a todos os tanques médios soviéticos e não chegava nem perto do T-34. Primeiro que ele tinha um eixo de gravidade alto, centro de gravidade alto, né? E ele, volta e meia, dava umas tombadas numas valas muito grandes, e havia muita reclamação disso. Sem dizer que o motor dele costumava parar com impactos, ele não resistia, o motor dava uma trepidada lá no calço dele, com alguns impactos, e os soviéticos reclamaram muito disso. Entendeu? Vamos prosseguir aqui ainda sobre os tanques. Bom, a União Soviética também recebeu dos americanos o Stuart M5. É, ele era um design extremamente velho, ultrapassado. Só para vocês terem ideia, a União Soviética recebeu 1.676 unidades do M3. Aí se reclamou muito desse tanque, ele era uma porcaria que não servia para nada, os ingleses reclamaram. Aí os americanos reforçaram ele e criaram o M5. Dessa série M5, a União Soviética só recebeu 5 unidades. E depois disse que não queria mais, porque não fazia sentido. Ele era um tanque leve e todos os tanques leves soviéticos, T-60, T-40, esses tanques eram todos eles melhores, tinham uma blindagem melhor, eram mais rápidos, tinha uma arma mais interessante e mais confiável do que esse. Mas a União Soviética recebeu, no início, 1.676 tanques. Era uma merda, os soldados soviéticos reclamavam de tudo nele, principalmente que o canhão não tinha poder para destruir nada. Ele serviu como apoio de cavalaria. Entendeu? Desde o início ele serviu como apoio de cavalaria. Foi o que ele serviu. Deixa eu botar a imagem aqui para vocês verem o que era o. Ah, não, perdão. Deixa eu botar ele aqui. Ó. Ele era uma tanqueta. Né? Ele era uma tanqueta. Para vocês saberem onde é que ele foi usado para perseguir o. Ele foi usado para perseguir o Pancho Villa lá no México.
Aí, ó, esse aí, essa tanqueta aí, seu M3. O M5 já tinha um reforço melhor, tal, tinha uma maquiagem aí, mas não interessou a União Soviética, não, entendeu? Prosseguir aqui, ó. Depois, a União Soviética recebeu também dos ingleses o Matilda, né? Recebeu de 41 a 43 1.084 unidades. Apenas 918 chegaram, ou seja, 90, cento e tantas unidades foram perdidas, ou seja, quase 10% das unidades foram perdidas nos comboios que afundaram. O Matilda é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é o Matilda. Matilda é um tanque inglês. Ó. Ele foi até útil lá na guerra na África, entendeu? Tem um filme muito bom em inglês de guerra que se chama Matilda. Depois assistam, que é bem legal, que é a história de uma guarnição de tanque inglês, inglesa no deserto, que eles fazem uma sacanagem com os alemães. É baseado em história, em fato real. Ó, isso aí é o Matilda. Matilda soviético, isso aí, entendeu? Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, o Stuart lá é o soviético também, ó, com a pintura soviética. Olha aí. Vamos prosseguir. O Matilda, qual era o problema do Matilda? O Matilda, ele era lento. Havia uma reclamação que ele era lento, entendeu? Era um tanque lento. Isso chateava os soviéticos. Agora, tem uma outra aqui, que é uma coisa pior, que é sobre os tanques Churchill, o MK2, o MK3 e o MK4. Esses tanques, a reclamação do Stalin foi tão grande contra esses tanques, que nesse meu livro aqui, ó, nesse meu livro aqui, eu mostro a reportagem, porque a reportagem saiu até no Brasil. A reportagem saiu até no Brasil. O título é Stalin reclama dos tanques ingleses. E aí, o que acontece? Isso eu acho que isso gerou uma investigação do parlamento inglês. O parlamento inglês quis investigar por que a qualidade do tanque era tão ruim. E eles reconheceram que o tanque era ruim. O tanque era gasolina, precisava de uma gasolina de alta octanagem. Os soviéticos tinham o tanque de diesel. O diesel é baixa octanagem. Aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Peraí. Aqui, ó. Pá. Declarações de Stalin ventilam na Câmara dos Comuns. O senhor Churchill manteve-se reservado, respondendo depois a solicitação da Câmara para que o governo agisse para entender o que está se passando com a reclamação do senhor Stalin sobre a fragilidade dos tanques fornecidos. Deixa eu ver se fala aqui que é o. Ah, está aqui, ó. Preste atenção. Porém, a reclamação de Stalin quanto à baixa qualidade dos carros de combate inglês foi pertinente. Os próprios ingleses reconheceram a fragilidade do Churchill MK4 e desenvolveram o Cromwell MK8 como resposta. Entendeu? Eles reconheceram que o tanque era uma porcaria. Esse tanque que eu vou colocar aqui para vocês. Ó, deixa eu achar aqui o Churchill. Depois você vai ter o Cromwell, que vai ser um pouco melhor. Mas aí a União Soviética já vai ter recebido. É um tanque pesado. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse tanque aí. Esse tanque aí está com pintura de Leningrado. Entendeu? Ele estava com pintura de Leningrado. Acho que está aparecendo aí, não está? Só para vocês terem ideia de número, a União Soviética recebeu 301 desse Churchill, o MK2. Né? Depois ela recebeu mais 43 unidades do MK-19, que era uma outra versão. Como isso deu merda, eles tinham mais 20 unidades para entregar do MK, do 45 e do 19.
E aí cancelaram isso. Entregaram só mais 30 do MK-19, cancelou do 45 e parou por aí. Até junho de 45, a União Soviética tinha recebido 73 tanques ao todo, desse aí, porque isso aí não prestou, não prestou mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí, pronto. Acho que apareceu aí, não apareceu, apareceu. Bom, aí eu vou contar para vocês a história desse outro, é, desse tanque, Tetrarch. O nome é Tetrarch. Né? Eles chegaram no final de dezembro no Irã e a ideia é que eles equipassem as unidades soviéticas nesse modelo de tanques aerotransportados. Né? Só que a União Soviética não tinha desejo de fazer nenhuma operação aerotransportada para jogar tanque na linha de frente. Você precisava de uma quantidade muito grande de aviões ou de planadores, e como os alemães eram senhores do céu naquele momento, ia ser uma desgraça. Tu mandar avião pesado, com um tanque dentro, pô, os caras iam abater o avião, tu ia perder o avião, a tripulação, o tanque e a guarnição do tanque. Porra, ia ser um salseiro. Os alemães iam amar isso, né? Então, isso não foi feito. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. É, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Deixa eu só mostrar para vocês que é esse tetraque aqui. Ó. É tetraque. Deixa eu achar aqui o tetraque. Para vocês verem a porcaria que é. Esse aqui, ó. Também tudo que eu vou mostrar aqui é a versão soviética, entendeu? Aqui, ó, esse é o tetraque, ó. Preste atenção, esse tetraque é esse veículo com essas rodas grandes aí, com os soldados soviéticos trepados nele. Repara que ele está fazendo operações aí com um T-34. Tem um T-34 no meio. Olha só, repara o tamanho do soldado soviético em escala para ele, e repara lá o T-34, que é um tanque médio, com os soldados soviéticos em escala para ele. Aí você vê como é que esse Tetrak é um veículo pequeno, entendeu? E que estava completamente obsoleto. Olha que maravilha essa foto aí. A foto é do combate. Olha as explosões aparecendo aí. A foto foi tirada exatamente no momento do combate. Isso aí foi o Tetrarch que não deu certo e que chegaram só 20 unidades, aquilo que eu falei para vocês. Bom, os ingleses também mandaram os Valentines ou Valentines, né? Alguns foram até construídos no Canadá, né? Foram comprados 2.690. 400 foram perdidos. 400 foram perdidos. Né? Ou seja, quase um sexto do que foi comprado foi perdido nos afundamentos. Né? Esses aí chegaram até. Eu consegui achar para onde que eles chegaram. Chegaram através do Golfo do Irã, lá para o Murmansk. 2.690 comprados, 400 afundados. Deixa eu mostrar para vocês o que é essa bodega desses Valentini. Os Valentines até eram um bom tanque. Os soviéticos falaram bem dele, mas reclamaram do canhão. Entendeu? Que o canhão também não tinha a potência que tinha que ter. Cadê o Valentini aqui? Pô, será que eu não separei o Valentini? Deixa eu ver se ele está aqui, não. Porra, gente, acho que o Valentini. Peraí, gente, só um minuto. Matilda está aqui, Spitfire. Não tem importância, eu vou achar aqui um Valentini aqui, ó. Peraí que eu acho aqui agora um Valentino, só para a gente ver, ó. Soviética União. Ele aqui. Deixa eu mostrar aqui para a gente aqui, ó. Valentino soviético.
Não, peraí, gente, só um minutinho. Eu só quero ver se eu acho um colorido para a gente poder ver melhor, né? Cara, não estou achando colorido, não. E a gente vai perder muito tempo aqui também. Então, ó, deixa eu botar aqui o Valentino lá para vocês verem. Cadê? Não salvou? Ah, salvou. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó, esse é o Valentino inglês, modelo soviético. Foi um bom tanque, mas a reclamação também é que a arma era de calibre pequeno e a razão de tiro era demorada e que as guarnições soviéticas demoraram a se adaptar. Enfim, tá aí. Bom, vamos continuar o nosso périplo aqui. Agora eu quero falar de coisas que foram muito bem-vindas e que isso teve assim, chegou muito bem, né? Eles chegaram, isso que eu vou falar agora é o Scout Car M3A1, né? Que é um carro de conhecimento, carro de reconhecimento, carro de escolta. Inclusive, eu estou terminando um diorama com ele. Tem um diorama que eu estou terminando agora que é com ele, que é o M3A1. Eu acho esse carro fantástico, uma das melhores coisas que os estadunidenses fizeram. Ele é esse carro aqui, ó. Ele tinha várias versões, né? Várias versões. Os soviéticos receberam 3.100 unidades dele, que poderiam ser adaptadas para várias versões. Tu podia montar atrás lança-foguete, metralhadora, radar, canhão, poderia ser de transporte de tropa. Ele teve bateria antiaérea nele. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, que eu gosto muito dele. Isso foi uma coisa que os soviéticos assim amaram, amaram. Aqui, ó. Por quê? Como os soviéticos estavam preocupados em fazer arma pesada para encarar os alemães, então você poder liberar a tua indústria. Ó, não precisa você fabricar carro de escolta, nem carro comando. Vai fabricar canhão. A gente tem dinheiro, a gente vai comprar isso dos outros. É mais fácil. Foi essa a lógica, entendeu? Aqui, ó. Esse carro, esse carro é excelente. O carro todo terreno, fantástico, entendeu? Aí, com a pintura soviética, eles chegaram no final de 42, bem no final de 42. Você vai ver tropas soviéticas usando ele no início de 43, entendeu? É difícil você ver no final de 42 alguém usando isso ainda. Mas no início de 43 você vai achar muito dele. Na ofensiva para Kursk, na ofensiva de Kursk, você vai ver muito desse carro aí, entendeu? Outro carro, para tu ver, isso aí entra na conta de caminhão. Isso conta como caminhão. Quando você fala assim, recebeu 14.000 caminhões. Não foram só caminhões que a gente entende clássico. Isso aí também conta como caminhão. Entendeu? Que nem tanque. Tanque, até mula mecânica, aquele Carrier universal, conta como tanque também. Se eu não me engano, a União Soviética recebeu 1.000 e pouco daquilo também. Entendeu? Então, contando mula mecânica, Carrier e tanque de reboque, tanque de recuperação. Isso também conta. Quer ver? Vamos ver aqui o que mais. Isso aqui é uma variante do Scout Car. É uma variante. Também conta. Também conta. Foram 650 desses. Eles vinham com um canhão, o MK9 do Valentini. Só que a União Soviética vai denominar ele como Su-57. Entendeu? Veículo autopropulsado 57. Olha aqueles para você ver.
Foram 650 que ela recebeu dessa unidade. Isso também era bem legal. O Brasil, se vocês olharem o Urutu brasileiro, é o Urutu não, é o Cascavel, né? O Cascavel é esse protótipo aí. Cadê ele aqui? Está aqui. Repara que ele é o mesmo modelo do Scout Car, só que ele é chamado Half Track, entendeu? Ele é Half Track, ou seja, ele é meio caminhão só, porque ele é meio lagarto. Em português, a gente chamaria ele de Half Track. A gente chamaria ele de meio lagarto. Os americanos chamam de Half Track, meio caminhão. Esse aqui, ó. Ih, caralho. Isso é alguma coisa aqui, peraí. Ixi. Esse aí, acho que está aparecendo aí, né? E repara que ele é o mesmo modelo do Scout Car, mesmo modelo. Ele só recebeu a lagarta lá atrás, para todo o terreno e para poder carregar aquele canhão ali, que é um canhão do tanque Valentina. Muito bem usado, muito bem recebido, entendeu? Opa, será que foi? Acho que foi, né? Peraí. Foi, né? Todo mundo viu aí. Esse aí. Fez maior sucesso. Os soviéticos gostaram muito dele. Chamado de Su-57. Outra coisa que a Rússia recebeu, que eu achei como significativo, né, foram os tanques M10, já no conceito de caça-tanque, tanque para matar tanque. Mas a União Soviética só recebeu 52 deles no final de 44. A União Soviética nem queria mais isso, porque ela já tinha bastante caça-tanques, ela já tinha os Su-100, Su-76, isso tudo funciona. Isso era autopropulsado, artilharia autopropulsada, mas servia como caça-tanque também. O desenho deles era para ser de artilharia autopropulsada e também caça-tanque. Os todos os Su-75, Su-100, todos eles. Mas a União Soviética acabou recebendo 52 unidades do tanque estadunidense M10, que é um caça-tanque. Deixa eu mostrar aqui para vocês como era. Apesar da imagem estar preta e branca, ele é o modelo soviético. Eu não achei dele a cor. Esse aí, ó. Seu M10, é um caça-tanque. Ele depois recebeu uma blindagem adicional. é, Tem um modelo americano que ele tem uma blindagem adicional que ele fica parecendo até uma pirâmide, entendeu? Que como ele era um tanque que tinha que entrar em combate com outros tanques, ele tinha que estar apto a receber vários disparos e não parar, né? Então eles inventaram tipo uma blindagem extra que você adicionava aí. Bom, em matéria de tanques, eu selecionei esse tipo de coisa porque isso é muito comum. E claro que existem vários outros tanques que a União Soviética recebeu, mas esses aqui são os que eu achei mais interessantes e os que tinham uma proporção maior. O resto é coisa menor. Recebeu 200 unidades, 50 unidades, 30 unidades. Eu quis fazer uma mescla disso para a gente entender o que tinha de melhor e o que tinha de pior. Bom, aviões. Eu lembrei aqui, era o Douglas A-20 Havoc. Esse que chegaram. Quantas unidades dele? 3.414 unidades. 3.414 unidades. Que teve que tirar a metralhadora 30 e colocar a SKS, que era a metralhadora que dava 1.800 tiros. Eu vou botar a foto dele aqui para a gente ver. Cadê o Douglas aqui? Será que eu não botei foto do Douglas? Gente, eu acho que do Douglas eu não catei. Olha que eu cato aqui rapidinho. Spitfire, C4 está aqui, o Cobra P40.
Hurricane está aqui. Deixa eu caçar aqui para a gente ver rapidinho. Aqui, ó. União. Deixa ele aqui. Achei ele aqui numa foto bem bonita. Peraí. Filha da puta, aqueles arquivos web. Peraí. Achei. Deixa eu botar ele aqui para a gente ver. Tem lei. Né? Ele era um bombardeiro médio e os soviéticos gostaram muito dele. Ele foi muito importante, entendeu? Foram 3.414 unidades. Eu não consegui registro de quantos efetivamente chegaram, mas foram bastante usados e os pilotos soviéticos gostaram muito dele, muito mesmo. Outro é o Cobra. Os soviéticos também, apesar de já estar obsoleto, os pilotos soviéticos gostaram muito do Cobra, mas já era um avião obsoleto. Eles já reclamavam que você não conseguia fazer as manobras que eram precisas diante, diante dos aviões alemães, que eram muito velozes, com a manobrabilidade maior. Olha aí, ó. Esse é o Cobra P-39. Tiveram várias versões, a União Soviética recebeu várias versões dele também, mas não foi um dos piores, não. Apesar dos pilotos soviéticos perceberem que ele já não servia. Foram compradas 4.719 unidades. Também não consegui registro de quanto chegaram. Né? Outro foi o Spitfire Supermarine, esse já em inglês. Deixa eu ver se eu acho foto aqui do Spitfire. Aqui, ó. Só falta não ter tirado foto do Spitfire. Tá aqui, ó. Spitfire soviético. Esse aí é o Spitfire soviético. Os soviéticos adoraram esse avião também, entendeu? Muito bom, mas reclamaram que era um avião que dava muita manutenção. Volta e meia parava, a hora de voo nele parecia ser mais exaustiva do que eram em outros aviões, mas era um excelente avião. Em relação aos outros, os soviéticos receberam pouco, cerca de 1.300 unidades. Também não sei quantas chegaram, quantos foram perdidos, não tenho essa informação. Agora, o Hurricane era um avião. Dá tchau para todo mundo aí. Deu tchau aí? Não vendo ninguém mais tarde. Dá um tchau aí. Pronto. Agora deixa eu terminar. Um beijo. Sai daí com isso. O Hurricane era um. O Hurricane era um avião que o Ocidente via ele como um avião de ponta. Um avião de ponta. Só que ele já estava completamente obsoleto no teatro de operações da Frente Leste. Completamente. A gente tem que entender que os aviões
feitos nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles serviram para o primeiro momento da guerra na Batalha da Inglaterra, depois na Itália, onde a Força Aérea Alemã não foi decisiva, e depois eles vão fazer aviões visando o teatro de operações do Pacífico, onde eles tinham que encarar os Mitsubishi, os Zero, que era um outro tipo de avião, entendeu? Que era um avião biplace, às vezes, eram muitos caças bombardeiros. Não que os japoneses não tivessem caças, mas eles pesaram a mão nos caça-bombardeiros, porque esses aviões eram aviões que estavam embarcados e que eles tinham muito mais uma função marinha, né, de atacar aviões do que atacar navios, do que participar de raiders aéreos ou disputas de territórios. Então, isso aí era uma segunda função da aviação japonesa. E os americanos se prepararam para isso. Então, esses aviões, o Hurricane, né, e o Curtiss P-40, que aqui no Ocidente eram vistos como suprassumo, para os soviéticos não serviam. Então, ó, os Hurricane, eles foram comprados da União Soviética 3.374. Foram perdidos 346, ou seja, quase 10% também, né? Reparem que o número de perdas é grande. O número de perdas é grande, não é baixo, entendeu? E desses 2.897 que chegaram, 131 foram rejeitados. 131 tinham problemas e foram 131 foram rejeitados. Eu vou mostrar para vocês aqui o Hurricane aqui para vocês verem como ele é. Ó, deixa eu mostrar aqui. Não. Ó, esse aí é o Hurricane. Tiveram vários modelos do Hurricane, né? Esse aí, inclusive, está com pintura já soviética, camuflagem soviética. Aí. Outro avião que eu destaquei aqui como significativo foram o Douglas. O Douglas C-47, que foi considerado assim o trem voador. Não à toa ele se chama Skytrain, né? Mas ele era o cavalo de batalha na área do transporte no Ocidente. 707 foram fornecidos. Eu também não tenho o número dos que chegaram, né? Vou mostrar aqui ele aqui para a gente ver também com pintura soviética. Esse aí. Um avião de transporte, peso pesado, entendeu? Ainda sobre avião, né, vou mostrar para vocês o Curtiss P-40. Ele teve dois modelos, né? Tomahawk e o Kite Rank. 2.425 unidades foram compradas. O que chegou também não consegui registro disso. Era possível conseguir, mas ia precisar de uma pesquisa assim, muito maior, né? E para o que a gente está fazendo aqui, que é a ideia, é uma discussão inicial. Lá na frente eu volto para essa discussão e de repente com mais números. E o que eu falei para vocês, de repente eu até aprofundo essa pesquisa hoje com material, e quem sabe, para o ano que vem a gente consegue produzir um material melhor inclusive, pode ser até em formato e-book, que aí a gente faz dele muito baratinho, enche a internet com ele, e aí ajuda a acabar com essa mentirada sobre o Land Lease. Mas vou mostrar aqui para vocês o Curtiss P-40. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, Curtiss P-40. Esse aí é o Curtiss P-40. Tem gente que às vezes confunde ele com um Lavoshin soviético.
Parece um pouquinho, mas confunde a pintura. Ele era visto como suprassumo, mas já estava super obsoleto. Para frente, leste. Bom, outra coisa que eu quero falar que chama muita atenção são os caminhões. Realmente, os caminhões, essa minha pesquisa, eu descobri assim, pelo menos umas 30 marcas diferentes de caminhões estadunidenses e ingleses foram enviados para a União Soviética, né? Todos os vendedores possíveis, fabricantes, todo mundo que fabricava caminhão mandou caminhão internacional, Studebaker, Ford, GMC. Na Inglaterra tinha umas marcas lá, que Fordson, marcas que eu nem sabia que existia, venderam caminhão para a União Soviética. Mas teve fábrica inglesa que mandou 30 caminhões, entendeu? Teve outro que mandou 100. E aí eu não consegui me aprofundar no que chegou, então eu escolhi os que mandaram mais e os que foram mais significativos. Eu vou começar com o Studebaker 6x6. Ele foi realmente um caminhão excelente, excelente. Os soviéticos ficaram apaixonados por ele, por quê? Os caminhões soviéticos, os gás, eles eram cabine de madeira e eram bem queixo duro. E esses caminhões que chegaram estadunidenses eram cabine de metal, protegia melhor, era mais aquecido, os bancos mais confortáveis, ou seja, tinha uma ergonomia melhor, uma direção melhor, e isso fez a diferença, porque os soviéticos estavam acostumados com aqueles caminhões queixo duro, fabricados muito rapidamente para sustentar a guerra, né? E a qualidade era a única coisa que os caminhões soviéticos até 42 tinham de muito bom era o motor e a tração. O motor e a tração, o caminhão não parava, era neve, era lama, era gelo. E para você ver, eram caminhões que não tinham, que tinham dois eixos. Esses caminhões soviéticos que eu estou falando gás, era um caminhão de dois eixos, que faziam o que os caminhões 6x6 americanos vieram fazer, só que com uma capacidade de carga limitada. Uma capacidade de carga limitada. Então, olha só, dos Studebaker 6x6, a União Soviética comprou próximo de 200 mil unidades, que você empregava para tudo. Transporte de tropa, canhão, reboque, plataforma de tiro, antiaéreo, porra toda. Usou para tudo. Foram desses caminhões que foram devolvidos cerca de 80 mil. Vou mostrar aqui para vocês como ele era. E vocês, todo filme soviético, documentário, sempre aparece um, mas eles ficaram assim muito comum a partir da segunda metade de 1943. Antes disso, você dificilmente vai ver esses caminhões, entendeu? Dificilmente. Por isso que eu estou falando, essa coisa de o material americano foi determinante. Não foi determinante, porque nos momentos defensivos mais difíceis, esse material americano ele estava lá em pequena quantidade e de baixa qualidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, não, não, peraí. É que eu não separei aqui o Studebaker. Pra vocês verem ele aqui. Está aqui. Ah, esse aqui é o Studebaker. Deixa eu botar aqui. Que vê os avisos aqui que. Ah, esse aí é o Studebaker 6x6. Entendeu? Tu vai ver muitos caminhões dele passando de meados de 43 em diante, né? Ele é facilmente confundido com os internacionais também, caminhão da marca Internacional. Ele tem uma cabine muito parecida. E ele serviu de modelo para os ZIL a partir do final da guerra ZIL-5, né? Os caminhões ZIL-5 vão ter uma cabine muito parecida com essa. Então, os caminhões soviéticos do pós-guerra vão ter muita influência desse Studebaker, muito. Você vai ter, às vezes, até dificuldade de perceber o que um é o outro. Qual é um e qual é o outro.
Outro caminhão que foi muito importante foi o Dodge WF-32 de 1,5 toneladas. A Rússia comprou 9.500 unidades. Eu também não sei quantas chegaram. Vou botar eles aqui. O Brasil também comprou dele. Entendeu? O Brasil também comprou dele. O Brasil também recebeu dele. Cadê ele aqui, ó? O WF-42. Circuito. Aí ele aqui. O Brasil, aqui no Brasil, ele foi chamado de carro-comando. Aqui, ó. Seu WF-42. Que no Brasil tu ainda acha muito deles em museu. Esse aí, ó, tá com a pintura soviética no padrão. Entendeu? O Studebaker, eu falei que foi comprado quase 200 mil, foram devolvidos 80 mil. Eu também não sei quantos chegaram. Esse WF-32 também não sei. Agora eu vou mostrar aqui o WC-51 Dodge também, que foram 25 mil unidades dele. Deixa eu ver se eu acho, porque eu acho que esse eu não botei a foto. Espera aí. Não. Não, deixa eu achar aqui na internet rapidamente. Desculpa, mas isso aí falhou. Que é o Dodge WC-51. Peraí. Peraí, que às vezes faz uma confusão aqui. Aqui, ó. WC-51. Só para ser rápido aqui, eu vou botar ele na versão estadunidense mesmo, para a gente não perder tempo aqui, porque é o mesmo carro, entendeu? Aqui, ó. Esse aí, ó. Ele é menos robusto do que aquele outro que eu mostrei para vocês. Ele é mais ágil. Espanta é o tamanho, a quantidade que foram comprados, 25 mil unidades, né? Não sei também quanto chegar. Agora, outra coisa que eu quero, foram muito bem aceitos também, que era todo o terreno. Agora eu quero falar para vocês outra coisa que os soviéticos amaram e o Brasil também tem isso aí, também comprou nessa época, que é o famoso GPA. Né? O GPA era um caminhão anfíbio, era um carro anfíbio, entendeu? A União Soviética comprou 33.500 dele. Não sei quantos chegaram, entendeu? Não tenho e eles chegaram na União Soviética em 43. Depois não foram mandados mais, porque eles também não foram produzidos mais. Se eu não me engano, foram produzidas 12 mil unidades. E o exército inglês e o exército estadunidense ficaram com o resto, porque eles precisavam dele. Mas os soviéticos compraram 3.500 unidades dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o GPA-3. Cadê ele aqui? Está aqui, ó. Ó, esse carro, caminhão anfíbio.
É um carro anfíbio, mas ele foi na categoria caminhão, entendeu? Então, dentro daquela quantidade toda de 14 mil caminhões, então estão esses 3.500 aí desse carro anfíbio. Ó. Aí foi fabricada uma versão dele maior, que foi o DKV 353, de 2,5 toneladas. Né? Os soviéticos compraram 586 unidades. Eu também não sei quanto é que chegaram. Eles chegaram no final de 44. Eles foram usados na Operação Vístula Oder e você vai ver deles, vários deles, cruzando com tropa soviética o Rio Oder. Deixa eu botar eles aqui para você ver. Essa imagem aqui que eu capturei, inclusive, é do Rio Oder, ou seja, na chegada da Alemanha. Chegada na Alemanha. Aqui, ó, as tropas soviéticas desembarcando dele aí. Ó. Ou seja, uma operação anfíbia. Esses carros foram muito bem aceitos também, mas 586 unidades. Ou seja, não vai dizer para mim que você ganhou a guerra por causa de 586 carros desses que foram comprados. A gente não sabe quantos chegaram, né, e quantos realmente foram para a linha de frente. Então, já começa essa história aí difícil. Agora, tem uma maravilha que é o Jeep Willys. O Jeep Willys, cara, ele também foi chamado de mula mecânica. O Brasil também comprou muito deles. E os soviéticos, assim, adoraram ele, porque ele era um carro todo terreno, ele ia já montado, só tinha que encaixar as rodas nele, a manutenção dele era baixíssima e ele servia como carro de reconhecimento. Mas no território soviético, ele serviu para tudo. Até lança-foguete Katyusha se colocou na traseira dele. Se cortou, se fez uma base para lançar 12 foguetes e botaram nele, além de metralhadora, carregar tropa, carregar comida, carregar gasolina, foi carro reboque, carro resgate, foi ambulância, ele foi a porra toda, o Jeep Willys. Os soviéticos compraram 52 mil unidades. 52 mil unidades. Quantos chegaram? Eu não sei. Também carece da gente fazer uma pesquisa melhor para mostrar. Está ele aqui, ó. O Jeep Willys acho que todo mundo conhece, né? Aqui, ó. Aí ele aí com a metralhadora Sokolov Maxim servindo como base de apoio, ou seja, suporte de tiro. Taca fogo nela com o famoso Jeep Willys. Esse Jeep Willys ele teve várias versões também, entendeu? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, que é o Fordson. Eu só queria mostrar para vocês a curiosidade desse Fordson, que é em inglês. Fordson em inglês. Aquele aqui, ó. Ele foi o primeiro caminhão estrangeiro a receber o suporte Katyusha. Ou seja, o lança-foguete BM-3. Deixa eu deixar ele aqui. Ah, será que eu não botei ele aqui? Ai, 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 ai. Não salvei o Fordson aqui. Queria que vocês vissem. Eu vou caçar aqui na internet. Ai, 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 ai. Deixa eu caçar aqui o Fordson, só para vocês verem que curioso. Fordson. Aí ele aqui, peraí. Ó, achei ele aqui, peraí. Deixa eu botar o Fordson aqui para vocês verem. Esse é o caminhão inglês Fordson, que foi o primeiro caminhão estrangeiro
a ganhar um suporte Catiuxa BMP-13. Aí ele aí, ó. Esses caminhõezinhos, eles chegaram em 42. Quantas unidades foram compradas? Ó, em 42 foram compradas 868 unidades. Só 731 chegaram no Porto de Arcangel. 137 foram perdidas. Ou seja, estou falando para vocês, o número de perdas é significativo. Até 1943, esses comboios passavam mal levando material para a União Soviética por conta dos submarinos alemães e italianos. Então, dizer que esse material foi decisivo para a vitória, não foi. Olha como é que a coisa não chegava a todo e o número de perdas era alto. E mais, eu falei para vocês que de fevereiro, ao final do inverno de 42 até o inverno de 43, 8 meses, não se chegou nada na União Soviética. Entendeu? Então, falar que isso foi determinante para a vitória, não foi. Não foi, nem pode ser, porque é mentira. Apesar de ter sido tudo muito bom, a União Soviética agradeceu, nós enquanto historiadores, temos que agradecer, mas dizer que foi determinante, não. Deixa eu só mostrar mais umas coisas curiosas aqui para vocês, para a gente. Ó, esse aqui é o tanque. Esse aqui é o tanque, o Stuart, né? O Stuart M3, aquela porcariazinha americana. Eu quero mostrar deles para vocês. Ó, olha ele aí em operação. Esses tanques, todos esses tanques, eles dificilmente tinham uma unidade só deles, porque eles não eram de confiança. Então você pode ver que ele está aí, ó, com T-34 ao fundo. Eles eram obrigados a operarem sempre em conjunto com os tanques soviéticos. Entendeu? Então tu olha para ele aí, olha o T-34, que tu vai ver que já existia uma diferença abissal, né? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, peraí. Era isso. Ó, isso aqui, esse caminhão que eu vou mostrar para vocês, é o caminhão GMC. Foram compradas muitas unidades dele também. E os soviéticos também gostaram dele, que eles eram bem robustos, ó. Os caminhões GMC. Bem robustos também. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês que ainda não foi. Aquele Studebaker 6x6, olha ele aqui na plataforma Catiuxa também. Aqui, ó. Olha ele aí na plataforma Catiuxa. Esse é aquele Studebaker 6x6. Você vê no museu. Pode ver que ele está com o símbolo aí de unidade de guarda, porque os Catiuxas serviam em unidade de guarda. Isso daí é uma unidade de guarda, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu não mostrei. Ah, isso aqui, ó. Mais caminhão GMC. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é mais caminhão GMC. Seguindo aí, ó, com tropa e canhões. Esqueci aí, se eu não me engano, é 75, canhão 75 mm. Aí olha a fila aí dos caminhões. Caminhão GMC, General Motors. Entendeu? Bom, quem se interessa por esse assunto, eu quero entender mais sobre o Land Lease. Tem muita coisa em russo que a internet traduz que pode ajudar. Isso aqui é só um microcosmo, um pequeno apanhado, né? Eu fiz questão de botar isso aqui no meu livro. Quem ainda não comprou o livro, compra. Eu coloquei isso porque isso saiu no jornal no Brasil, a questão do Churchill, do tanque Churchill pesado em inglês. Os jornais brasileiros colocaram a reclamação do Stalin. Isso reverberou no mundo todo. A porcaria funcionou, né? Eles mudaram pelo Chrome. Então, quem quiser entender um pouquinho de Segunda Guerra Mundial mais, compra aqui o livro. E eu vou deixar aqui a bibliografia para que a gente possa entender
pouquinho, bastante não, mas um pouquinho sobre o Lend-Lease em português. Olha aqui, ó. O livro do Leonid Yeremeyev, A União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Esse livro você encontra ele baratinho, tem bastante resumo. O Leonid Yeremeyev, já falei, ele lutou na guerra, ele foi oficial de ligação da Marinha Soviética com a Marinha Inglesa. E o outro livro é esse aqui, ó. Peraí, que foi errado. O outro livro é esse aqui, ó. A Verdade e a Mentira sobre a Segunda Guerra Mundial, escrito por só fera. E o Reshevsky aí era, né, o maior pesquisador da Segunda Guerra Mundial que existia na União Soviética. Ele era o cara mais fera. As obras dele são as obras assim, mais fantásticas de Segunda Guerra, de Grande Guerra Patriótica. Ele tem uma contribuição do caralho, já faleceu, e ele foi homenageado várias vezes pelas pesquisas dele. Ele era foda. Foda. Ele foi também, lutou na guerra também, foi oficial do Exército Vermelho. Foda. Deu aula em todas as academias militares na União Soviética. Esse livro também não é um livro muito caro, pode deixar na estante virtual, certo? Bom, para quem ainda não comprou, aqui, ó, tem placa nova, uma placa show de bola. Aqui, ó. Esse aqui é um retrato do comissário político avançando na sua tropa. Tem uma frase do Lenin aqui fantástica, ó. Compreensão do caráter justo da guerra levaria o moral dos soldados e os capacitaria a suportar incrível dificuldade. Está aqui, ó. Ele não comprou, R$ 80 com frete grátis, e é isso. Esse vídeo aqui é uma retribuição a todos os companheiros e companheiras que são assinantes do meu canal. Quero agradecer muito a vocês. Eu estou devendo a vocês, eu preciso produzir mais coisa, mas eu estou com uma obra aqui que ainda não acabou. Mudei lá de baixo aqui para cima, a gente vai ter um cenário maneiro. Eu espero mais 15 dias, já está tudo certo, e aí eu vou começar uma onda de material direcionado para todo mundo. Como eu já falei para vocês, eu sou filho da universidade pública, o meu conhecimento é público, mas eu preciso também fazer um material específico para os companheiros e companheiras que estão me ajudando nesse momento e estão assinando o canal. Então, vai ter, para que ninguém reclame, eu tenho 80 vídeos já no YouTube. Eu comecei a fazer em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 10 meses. Em 10 meses eu tenho mais de 80 vídeos. Ou seja, significa mais de 8 vídeos por mês. Nenhum vídeo tem menos de 1h30. Então é uma produção gigante que eu estou fazendo aqui. Para uma pessoa que tem parcos recursos, parcos conhecimento e pouca ajuda, é uma produção gigante. Mas eu sei que eu devo a vocês, assinantes do canal, preciso ter mais assinantes do canal, porque é essa contribuição que vocês dão que permite que eu comprei notebook novo, câmera nova, microfone novo, luz, iluminação nova, todo o equipamento está sendo novo. Então a gente vai ter uma produção de vídeo no 2.0 em breve. Entendeu? Então, eu peço a vocês só um pouquinho de paciência, que vai ter muito conteúdo bom, não só sobre a Grande Guerra Patriótica, mas a gente vai produzir também sobre a questão nacional, sobre a questão internacional, relações internacionais, política no Brasil, tudo isso eu vou produzir aqui para os assinantes, mas eu só preciso que o cenário esteja terminado aqui a obra e a gente possa arrebentar nisso. Bom, quero agradecer aí, me ajuda, divulga o canal, tragam novos assinantes, participem, que isso é muito importante. Espero que essa aula aqui tenha servido para ajudar na compreensão do que foi o Lend-Lease. Importante, mas não decisivo. O que foi decisivo foi o Partido Comunista da União Soviética, foi decisivo, foi o povo soviético, a liderança do camarada Stalin. Isso que foi decisivo. Urra!